Livro Educando Filhos no Dia a Dia, segundo os preceitos bíblicos, terceira edição. Autor Luiz Eduardo Machado. Bragança Paulista, edição do autor, 2017. Quem pode aproveitar esse livro? Esse é um livro sobre educação de filhos que busca ocupar uma lacuna existente nas publicações em língua portuguesa sobre o assunto. Em nossa língua, temos dois tipos de livros publicados sobre como educar filhos. A. Poucos e bons livros destacando princípios bíblicos aplicados ao assunto, mas sem entrar nos detalhes de aplicação prática mais específica dos desafios corriqueiros do dia a dia dos pais. Letra B. Muitos livros, quase sempre ruins, sem preocupação bíblica, falando sobre questões práticas, mas sem os pressupostos corretos da palavra de Deus. Esse livro pretende propor respostas objetivas às questões práticas do dia a dia de pais e mães, sempre de maneira simples e direta e sempre com a preocupação de refletir o pressuposto do ensino bíblico numa abordagem de hermenêutica reformada. Nesse sentido, de fato, somente poderão compreender e aproveitar o livro aquelas pessoas que são tementes a Deus e crentes na revelação suficiente do Criador através das Escrituras Sagradas. Me arrisco em dizer que, aos olhos do mundo incrédulo, esses conselhos serão sempre tomados como tolice ou loucura. Mas, aos olhos de Deus, creio que, quando refletem de fato a sabedoria bíblica, são fontes seguras e eficazes para a condução dos nossos filhos no caminho seguro e vencedor. Em meio às minhas limitações, procurei sempre em temor refletir o que creio serem as aplicações bíblicas sobre cada assunto. O leitor sábio na palavra de Deus, que o julgue e fique apenas com o que Deus determina de fato. A Deus, somente a Ele, toda a honra, toda a glória para sempre. Autor Luiz Eduardo Machado. O verdadeiro alvo da educação. Pois do coração saem os maus pensamentos e os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus 15, verso 19. A grande pergunta que todos os pais fazem é: qual é o maior objetivo da atuação dos pais diante dos filhos? Ou ainda, o que é a educação de filhos bem-sucedida? Qual seria a missão dos pais? Podemos ouvir várias coisas como resposta. Uns dirão: o nosso maior objetivo com relação à educação dos nossos filhos é dar uma formação acadêmica adequada a eles. Outros dirão: existimos para prover proteção, saúde e bem-estar a eles. Outros ainda diriam: nossa função é fazer deles cidadãos responsáveis e seres humanos plenos. Todas essas coisas têm o seu lugar na educação dos filhos, mas elas estão longe da razão principal apontada pelo Criador das Escrituras. Todos os cristãos devem ter clareza de que há um único alvo maior e mais sublime que deve ocupar toda a mente e nortear todas as ações dos pais. O alvo supremo da educação de filhos é conduzi-los à presença de Cristo, a fim de que eles possam recebê-lo como o Senhor de suas vidas e sejam então transformados de dentro para fora. O nosso alvo não é transformar os nossos filhos por fora, não é adestrá-los para que se comportem em público. A educação de fora para dentro não funciona. Toda mudança de comportamento durável é eficaz, sempre terá que ser de dentro para fora. Filhos que fingem bom comportamento em troca de presentes ou mesmo por medo, mas que não têm o coração transformado por Cristo, isto é, não foram regenerados, não produzirão frutos duráveis.
O autor cristão Ted Tripp contou uma ilustração interessante sobre o assunto. Havia um homem em cujo quintal tinha uma macieira. Porém, a sua macieira não produzia bons frutos, apenas poucas e miúdas maçãs verdes. Os outros vizinhos tinham belas macieiras, com grandes maçãs vermelhas e suculentas no pé. Um dia, a esposa desse homem não aguentou a humilhação e disse: "Não aguento mais esse nosso pé de maçã. Faça alguma coisa, marido. Precisamos de uma macieira que dê maçãs tão bonitas quanto as dos nossos vizinhos." O marido não aguentou a pressão e bolou um plano. Durante a noite, ele saiu e foi a uma frutaria e comprou as mais belas e lindas vermelhas maçãs que havia ali. Na madrugada, colocou uma a uma das lindas maçãs na sua árvore. De manhã, que grande surpresa! Todos os vizinhos notaram que aquela árvore tinha as mais belas maçãs da redondeza. A mulher ficou orgulhosa, todos que olharam ficaram admirados e diziam: "Parabéns, que lindas maçãs vocês produziram!" Porém, dia a dia, a coisa ficava pior. As maçãs compradas na loja iam apodrecendo. A verdade era que a natureza da árvore era ruim mesmo. Não produzia maçãs. Não produzia maçãs de dentro para fora. E qualquer abordagem de fora para dentro seria artificial e não durável. Assim acontece quando damos uma ajeitada no exterior dos nossos filhos. Ensinamos palavras bonitas e gestos socialmente aceitos, mas quando viramos as costas, eles voltam a ser o que são realmente por dentro. Veja bem, ou o coração dos nossos filhos é transformado e assim a mudança se dará de dentro para fora, ou vamos passar a vida inteira maquinando o comportamento deles. Ou eles se convencem do certo e do errado pela ação do Espírito de Deus no coração do homem, ou sempre serão reféns de si mesmo e do pecado que neles habita. O que vale formarmos grandes e bem-sucedidos profissionais indo direto para a condenação eterna? A única coisa que mais interessa é essa: ou os nossos filhos conhecem a Cristo e são transformados pelo Espírito Santo, ou eles, sendo o que forem na sociedade, serão sempre desgraçados. Todas as outras coisas são secundárias. Ainda que a salvação dos meus filhos não esteja nas minhas mãos, a questão é: tenho feito minha parte para conduzi-los à presença de Deus? Tenho educado na palavra? Tenho dado exemplos de atitudes que aproximem os meus filhos de Deus? Tenho valorizado o povo de Deus? Entre parênteses, Deus nos livre daquele terrível dia em que não encontraremos nossos filhos no reino de Deus e que saberemos que fomos coparticipantes dessa desgraça. Para isso, basta perdermos o foco e nos distrairmos com as ofertas do mundo para nós e para os nossos filhos.